Olá, eu sou Daniela Perônio e junto com a Gisele, uma das idealizadoras do Dona Podcast. Um podcast feito para mulheres que querem se conhecer mais, adquirir novas experiências e novas formas de agir frente ao mundo, mas também um podcast para homens que querem compreender o mundo feminino. Então, sou Daniela Perônio, psicóloga clínica com formação em TCC e terapias contextuais, formação em psicodrama e também em psicologia positiva e coaching, com uma vasta experiência trabalhando com desenvolvimento humano. E a Gisele? Então, sou Gisele Oliveira, também sou psicóloga, atuo na área clínica, tenho especialidade em terapia cognitivo-comportamental. Também sou psicopedagoga e pós-graduanda em neurociência, comportamento e psicopatologia. Então, vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, Ariadne Brum, idealizadora da InTravel, que tem uma proposta de conectar pessoas pelo mundo. A Ari é mãe de 7, 4 pets e 3 humanos. Ari? Primeiro eu quero agradecer pelo convite das meninas e por um tema que eu sou apaixonada a falar, né? Que é viagem e também a ver com mulheres. Ari, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Mulheres podem viajar sozinhas? Não só podem, como devem, né? Hoje algo que com o tempo evoluiu bastante, esse tema de mulheres viajantes. Então, com certeza podem e devem. Ari, fala pra gente um pouquinho de como surgiu a InTravel, como é que foi essa idealização. Claro, eu venho de uma área totalmente diferente, de uma área executiva, né? Eu era bancária e as coisas não estavam boas tanto na minha parte profissional quanto na minha parte pessoal de relacionamento. Então, a primeira mudança foi no meu relacionamento e a segunda mudança foi na profissional. Saindo do meu trabalho atual, na época, eu resolvi fazer tudo aquilo que eu não tinha coragem, não tinha tempo de fazer, que é viajar, explorar o mundo. E em uma das minhas viagens, que foi na Índia, houve uma conversa com um indiano e ele disse para mim que eu tinha que ser empresária. Eu só não sabia qual era o ramo. E eu, não, isso não tem nada a ver comigo. E lá, depois de toda a experiência que eu tive, como nesses 2 anos que eu fiquei sabáticos viajando, eu vi o quanto era importante e libertador, principalmente para mim, que sou mulher, ter esse tipo de experiência de viajar, expandir a minha consciência, enfim, várias situações que a gente vai estar falando no decorrer aqui. E aí me deu um estalo, por que não trabalhar na área do turismo e poder incentivar pessoas como eu, que às vezes falta aquele incentivo, né? Poder assessorar, poder acompanhar, poder trazer mais segurança para esse viajante como agência de viagens. E aí que eu idealizei a InTravel, visualizei, coloquei já tudo no papel e realizei. Eu achei bem interessante, porque o nosso tema é mulheres e viagens hoje, que a tua história ela lembra muito a questão do livro e filme Comer, Rezar e Amar. Porque ela também chega a várias conclusões de vida, ela também viaja num pós-separação e acaba descobrindo muito sobre ela, assim como tu tá nos relatando, né? E eu penso que é interessante, assim, porque a viagem traz muitas conquistas para cada um de nós, mas a principal delas talvez seja a possibilidade de uma conexão única consigo mesmo, porque a gente só tem conexão com a gente quando a gente para e está só com a nossa companhia. Claro, sem desprezar as relações que a gente se desenvolve, que também são importantes para a gente se conhecer. Mas, assim, quais os benefícios que tu vê como primordiais, já falando dessa tua experiência, tanto como profissional, como com quem viveu esse momento de estar viajando sozinha, para as mulheres de terem esse momento e essa experiência em vida? Tá bem, muito interessante e adorei a pergunta. Vou usar o meu exemplo, então. A minha primeira viagem, né, pós decisão, ela foi uma viagem para decidir viajar. Eu acho que digamos assim, é o mais difícil, porque a gente se sente muito insegura. Será que eu sou capaz de fazer uma viagem para outro país, que foi o caso, né? Eu fui para a Turquia, que é um país muçulmano, com uma cultura extremamente diferente da nossa. Então, quando eu tomei essa decisão e quando eu fui com muito medo. Quando eu cheguei no país e eu vi que eu era capaz e que eu tinha autonomia
de poder ir e vir totalmente independente me ampliou a minha visão de mundo. Esse é o primeiro benefício que eu acho que é muito importante. Me trouxe segurança, porque eu era muito mais insegura antes de me tornar uma viajante. Então, me tornou mais segura. Não que a gente não cometa erros e não vá ter nada disso, mas a gente tem segurança até para resolver as nossas questões, né? Fora de um país que não é teu país de origem. Então, foi uma viagem que eu digo que é libertadora. Tanto é que eu voltei 2 vezes mais para a Turquia. Turquia é meu xodó, por ter sido a minha primeira experiência solo. Eu fui com uma amiga na ocasião, que é o que acontece muito hoje em dia, né? As mulheres, elas até se sentem mais seguras quando chamam uma amiga. É mais difícil uma mulher ir totalmente só. Então, viagem em grupo também é o que a mulher se sente mais segura para fazer. Mas, só para fechar a tua pergunta, eu vejo hoje o maior ganho é a tua liberdade. E eu não estou dizendo de liberdade, eu estou falando da tua liberdade interna. Porque algumas coisas nos levam a sentir presa a nós mesmos. Então, a barreira principal que eu vi no meu caso é que era meu pior problema, né? Eram coisas da minha cabeça que, no momento que eu fui, que eu descobri num outro país, numa outra cultura, que eu podia, eu voltei transformada. Tanto é que eu nunca mais parei de viajar. Eu fiquei 2 anos antes de idealizar a InTravel, fazendo viagens com espaçamentos, obviamente, para poder conciliar filho, casa, bicho, de 3 em 3 meses. E ali eu fui me redescobrindo. Cada vez que eu ia, eu voltava mais segura. Então, acho que a segurança, a liberdade, a independência emocional... a independência emocional, ela é muito forte para quem decide. O pior de tudo é a decisão. Eu acho que esse é o ponto que é o mais difícil. O crucial. É a pessoa decidir, a mulher decidir que ela vai. Então, se hoje eu puder dar uma dica, tem aquele ditado, né? Eu não sei como é que se fala, vai com medo mesmo, mulherada, porque a gente tem que tentar, tem que fazer algo diferente, tem que sair da nossa zona de conforto, porque ela se torna uma zona de desconforto quando tu tá em outro lugar, né? E o crescimento, ele é um crescimento que eu não sei nem... De dentro para fora. Exatamente, ele é um crescimento de dentro para fora, é uma evolução, é algo que eu não conheço hoje quem fez isso e retrocedeu. É muito importante, assim, a gente vai linkando aqui a viagem, esses temas super importantes, as experiências da Ari, com as questões do dia a dia, né? Sem dúvida nenhuma, hoje, viajar é uma técnica potencialmente forte para que desenvolva a segurança em si mesmo, né? E é algo importantíssimo quando a gente olha para outro tema que tu colocou aqui, que é a dependência emocional, né? Então, a gente começa a cortar alguns ciclos a partir do momento que fortifica a própria confiança em si mesmo. E aí, o ato de se colocar em situações onde você é dono da sua... do seu espaço e que você tem que resolver e tomar frente, tomar decisões sozinhas, mesmo que num ambiente de certa forma controlado, porque aí vai vir a minha segunda pergunta para a Ari, é extremamente importante. Então, é sim um facilitador e é uma exposição importante quando a gente fala de desenvolvimento de segurança e autoestima na mulher. E aí a minha pergunta está com relação a isso, Ari. Quais são os riscos que temos hoje numa mulher viajar sozinha aí pelo mundo? Quais são os cuidados que tu indicaria para essas viajantes? Sim. Quando a gente fala em risco, normalmente as pessoas, elas colocam somente para fora do país. Não, a gente tem risco até mesmo dentro do Brasil. Então, o risco sempre vai ter. O que eu digo é que a gente tem que minimizar as questões de risco. Hoje, como idealizadora de uma agência de viagens, eu vejo a importância de ter um acompanhamento. E depois tu vai poder nos dar o teu relato, né, de ter um acompanhamento, mesmo que à distância.
de ter alguém que sabe exatamente como se fosse um GPS do teu itinerário, do teu roteiro, do que tu vai fazer, de ter um acompanhamento fora do país, né, um guia local, um guia confiável, de uma empresa confiável. Isso é muito importante colocar, porque a gente está falando hoje de culturas diferentes e até mesmo quando tem culturas iguais, a gente tem riscos. Então, para minimizar o risco hoje, eu sempre digo para o meu viajante que é contratar, estamos aí à disposição, alguém da tua confiança, que tu sabe que vai se importar contigo, que tu sabe que vai acompanhar, que ele vai saber o teu itinerário, para que tu possa minimizar os riscos e também vai te orientar referente a cada país, né? Que cada país tem a sua particularidade. Então, o papel hoje do agente de viagens, porque eu não deixo de ser um agente de viagens também, é alertar a esse viajante tudo o que pode esperar, tanto de bom quanto de ruim no destino, porque a gente sempre vai ter os dois lados em todos os lugares. Então, tu pode nos falar um pouquinho da tua experiência quando tu nos procurou também, né, Gi? Eu acho que, assim, existe uma coisa muito importante quando uma mulher viaja sozinha, que é ter o ponto fixo de contato. E eu sempre comento com todas as pessoas que a minha primeira viagem internacional sozinha, a Ari participou muito nesse sentido de dar a confiança e o embasamento que eu precisava, obviamente, por ser outra cultura, outra localidade, né, de saber quais eram os riscos, né, e o que se apresentava naquele país. Mas realmente ter esse itinerário, né, eu digo que eu fui sozinha, mas parecia que eu estava acompanhada, né, porque dava bom dia, qual é o destino de hoje, o que você vai fazer hoje, onde é que você está, chegou no hotel. Então, isso também é importante, né, existe um respaldo e um cuidado. A gente está falando aqui para as mulheres de abrirem os seus horizontes, de se permitirem fazer novas coisas, ter novas possibilidades de vivência, mas deixando muito claro que isso exige sim um cuidado, exige sim uma cautela grande, né, do que tange escolher bem um profissional, escolher bem alguém para te acompanhar profissionalmente, né, nesse momento, para que este momento seja de fato, e aí como foi para mim, de me trazer, de me possibilitar, de me dar paz para reflexão. Porque isso é extremamente importante. E eu penso que também é um momento de prazer e segurança. Deve ser, né? Na verdade, de segurança que a gente está falando. Eu estava pesquisando e o Brasil está entre os 3 destinos de maior perigo do mundo. É onde a gente mora, né? E uma coisa que tu falou quando a gente estava conversando é que é muito mais fácil a pessoa, às vezes, se sentir mais tranquila de viajar para o exterior do que tá aqui dentro do Brasil. E é real, né? Nós temos o Egito, nós temos alguns lugares que realmente, por uma questão social e cultural, é perigoso para a mulher estar sozinha. E nós temos alguns lugares onde essa probabilidade é um pouco menor, como os países europeus, que têm mais segurança. Porém, eu fico vendo assim, dentro de tudo isso que a gente conversou, né, como é importante, e as mulheres são criadas para ter a questão da segurança e esperar muitas vezes essa segurança vir do outro. Né? Então, aí entra o que a Gisele estava falando antes, da questão do apego, né? Do apego emocional, que hoje a gente sabe que quando a pessoa tem uma dependência emocional, ela tem um transtorno, né? E eu acredito que é importante falar que não é fácil sair de uma dependência emocional e que não é assim, eu sou dependente emocional, vou viajar amanhã. Não. Sim, essa é a pior. Não, é a pior parte. Mas é uma das questões relacionadas ao desenvolvimento de uma pessoa e à personalidade que impede que muitas vezes ela faça as coisas na vida sozinha. Com certeza. E tu trouxe um valor que eu vejo que é extremamente importante, que é da liberdade. E eu ouso dizer que é a liberdade da gente ser quem a gente é. Sem a poda do outro, ou sem a nossa própria poda em relação ao que a gente pensa que o outro espera da gente, que é uma verdadeira prisão, né? E que tu tá trazendo, e que eu concordo plenamente, né? Que é algo que tu vai ter que fazer por ti quando tá numa viagem. Por mais que tu esteja com uma amiga, por mais que tu esteja com alguém de referência que traz mais segurança, porque tu pode ir para qualquer destino quando tem segurança. Tu pode conhecer o Egito, tu pode conhecer a Grécia, tu pode conhecer a África. Opa, me emocionei, né? E tu pode conhecer qualquer lugar porque tu tem segurança. E isso que os grupos, né, que as agências que são especializadas em viagens de mulheres, como é o teu caso, nos proporcionam. Com certeza, tu consegue ter, eu digo que tu consegue, a pior fase é essa mesmo que tu falou, é da pessoa tomar a iniciativa, vamos colocar assim, porque às vezes ela pode até decidir, mas a iniciativa de ir. E trazer isso para essa mulher traz um conforto até para ela decidir melhor.
E muitas vezes, hoje, inclusive, muitas querem fazer e não sabem como. Até tem a decisão, querem fazer e não sabem de como funciona um grupo, não tem essa experiência, porque é a primeira vez. Então, não tem noção de como que é, né? E hoje também eu vejo assim, que a pessoa pode até viajar sozinha, mas ela não fica sozinha na viagem. É muito difícil. Porque ela vai encontrar uma outra mulher sozinha, da mesma nacionalidade, ali vai se formar uma amizade. Eu digo até por mim mesma. Hoje eu trago amizades que eu viajei sozinha e conheci no destino, dividi até mesmo o quarto com outras brasileiras, que são minhas amigas. A gente tem hoje um relacionamento legal de viajante. Então, para a mulher que quer viajar sozinha, às vezes ela fica preocupada que ela vai passar aqueles 7, 10 dias fora do país totalmente sozinha. E a probabilidade disso acontecer é quase nula. E olha o repertório que essa mulher, ela consegue desenvolver estando num quarto com uma pessoa que ela nunca viu, né? Trocando ali com uma outra mulher que muitas vezes tem cultura diferente, formas de pensar diferente. Então, assim, viajar também é criar repertório, isso é muito importante. Mas eu queria voltar num ponto que a Dani estava comentando entre apego e a própria dependência emocional. É importante dizer que são coisas diferentes. Existe um apego que ele é natural do ser humano para a conexão. Existe um apego que é definido... A gente pode definir apego e dependência emocional da seguinte forma. É algo que eu consigo sair facilmente se eu enxergo que está me fazendo mal? Sim ou não? Eu posso gostar muito dessa água, mas se essa água ela não é potável para mim, eu sei que ela vai me fazer mal, eu não vou tomar essa água, por mais que eu ame água. Isso é apego. Eu tenho apego, eu sei que é bom, eu gosto, mas eu sou capaz de deixar essa água no momento que ela não me fizer bem. O ponto é quando eu não consigo deixar. E mesmo que esteja contaminada, eu vou tomar. Eu não consigo dizer não. E eu vou seguir fazendo mesmo que me faça mal. E aí, sim, eu tenho uma dependência emocional. É quase como o efeito de uma droga, né? É exatamente isso, né? Então, é importante a gente ter, porque hoje se romantiza muito a relação em que você depende completamente, em que você se doa completamente, que você diz, eu não consigo viver sem essa pessoa. Uhum. Eu até acredito que hoje isso está se desmistificando um pouco, né? Claro que a gente tem, em nível mundial, pouco estudo em relação à dependência emocional ainda, né? Quando a gente fala em DSM, a gente tem essa questão que relaciona, sim, né, a dependência emocional como uma adição. Uhum. É um vício. É um vício que mexe com o cérebro das pessoas. Mas ela é multifatorial. O que quer dizer isso? Ela tem uma questão filogênica, uma questão de desenvolvimento biológico da pessoa. Tem pessoas que são mais predispostas. Tem uma questão social da forma como a pessoa é criada. Então, geralmente, pessoas que têm uma relação de dependência emocional com um parceiro, com amizade, elas tiveram no seu desenvolvimento familiar uma relação de dependência emocional. E tem também uma questão social, que eu vejo agora, quando as mulheres começam a viajar sozinha, quando o mundo começa a discutir o que é etarismo, que isso está mudando um pouco. O passo é lento, mas está mudando um pouco. Porque socialmente, a gente que cresceu nos anos 80, 90... e até 2000, a gente teve ali uma figura de que o amor romântico, ele comporta certas coisas. Um homem que domina, um homem que tá ali e arrasa, e a mulher vai lá e tá bom. É ótimo, concorda, né? E hoje a gente começa a discutir que isso não cabe. Nós que viajamos sozinhas já, viajamos com amigas, viajamos em grupos, a gente já discute essa relação. Sim. Porque a gente quer ser livre para decidir ser quem é. Que aí é precioso. Entra a expansão de consciência. Exato. Tu consegue expandir a tua consciência, ter uma outra visão de realidade. E eu gostaria de entrar num tema aqui também que eu acho importante para não esquecer, que não é só mulher solteira, tá? Que viaja. Ia te perguntar agora, qual é o perfil dessa mulher que viaja? É casada, é solteira? Como é que surge isso? Isso é importante colocar. Nós acabamos de fazer uma viagem para a África, a gente foi junto, inclusive, nós estávamos em 10 mulheres e tinha mulher casada. Assim como tem mulher solteira, divorciada, enfim. Isso não é um rótulo, não é quem viaja sozinha porque é solteirona, não existe isso.
Isso é coisa de cabeça da mulher que julga isso. Ou talvez de preconceito, né? De De homem preconceito. e de mulher também, né? Ah, ela tá viajando sozinha, ela é solteirona. Ela tá viajando sozinha, ninguém quis. Ai, coitada, viajando sozinha, não tinha companhia. São rótulos que passam. Esse coitada viajando sozinha é o que muitas vezes a mulher deixa de viajar por causa desse coitada viajando sozinha que os outros vão falar. Tem uma coisa que a gente conversando anterior aqui ao podcast, a Ari trouxe, e eu achei fantástico, que muitas vezes esses comentários, eles vêm da própria mulher. Com certeza. Mulheres que não apoiam outras mulheres em decisões que são fora do contexto aceitável da sociedade. Mas É tu tem que ser verdade? muito bem resolvida pra tu apoiar outra mulher. Tu tem que ser muito bem Verdade. resolvida pra tu falar bem de outra mulher que tá ótima, ou que tá até melhor que tu, né? Senão tu fala mal, senão tu questiona, senão tu diz, ah, eu tenho um marido, coitadinha. Tu não tem? É verdade, Ari, isso? Então, hoje eu vejo assim, a mulher casada que tem vou usar dizer que tem um bom casamento, porque no momento que uma mulher viaja, minha visão, cada um tem a sua visão, né? Sim. Mas no momento que a mulher viaja sem o seu marido, não é porque o casamento tá ruim, é porque ela tem um bom casamento, porque ele confia nela, ela confia em deixar ele e ela consegue fazer isso. Porque às vezes o marido não vai porque não é a mesma vibe dele, não gosta do estilo de viagem que a Até mulher... para criar os espaços, né? A gente precisa desses certeza. espaços. Então, assim, no meu ponto de vista é porque ela tá bem no casamento. Talvez no ponto de vista de outra é porque esteja mal. Então, acontece muito da mulher fazer viagem. Inclusive, a menina que foi comigo na minha primeira viagem, ela era casada na época e ainda é casada, né? E ela foi comigo sem o marido. Então, assim, eu vejo isso como... E ela dizia pra mim, quando ela voltava de viagem, olha que interessante, ela ficava melhor com o marido, porque ele sentia a falta dela, era aquele espaço que eles não têm na rotina diária, né? E até a relação ficava melhor. Então, hoje, eu sou suspeita a falar, porque eu digo que a viagem ela é um remédio para muita coisa, né? Então, temos sim mulheres que são casadas, que os maridos não querem ir, ou não é o estilo de viagem deles, e acabam fazendo em grupo. E assim como temos homens também, que fazem também as viagens sozinhos, independente de ser casado ou é solteiro. Hoje não existe a só mulher solteira, ou só homem solteiro. Claro que para o homem é mais difícil ele viajar sozinho quando é casado, porque a mulher não deixa. Isso é uma coisa muito... É diferente. O homem é mais fácil o homem abrir mão que eu digo assim, confiar, né? Vai com as amigas, dependendo qual é a amiga que vai, do que a própria mulher. Então, o que tu está dizendo na prática das viagens é que a mulher não abre o espaço que ela deveria para que essa relação fosse saudável. Então, muitas vezes, também pode ser reflexo do comportamento de insegurança dessa mulher frente a esse relacionamento. Sim. Que são comportamentos aprendidos, né? Comportamentos sociais que nós vamos educando os nossos filhos, as nossas filhas, para potência ou para dependência, né? E quando tá falando antes de apego, eu acho bem interessante, assim, o Bowlby, que fundou a teoria do apego, ele fala de uma questão de apego seguro. Apego seguro se desenvolve desde a infância, quando aquela mãe ali deixa a criança um pouco sozinha e aquela criança tem a confiança que essa mãe volta. Porque num relacionamento de casal, né, seja da ordem que for, onde tu confia que a pessoa vai, mas a pessoa volta, beleza, vai e volta. E, na verdade, quem nós somos enquanto caráter, desenvolvimento, não muda se a gente está num país ou no outro. Exato. Então, se eu sou uma pessoa de confiança, eu vou ser uma pessoa de Exato. confiança aqui, na Europa, eu vou ser uma pessoa de confiança na Ásia, eu vou ser em qualquer lugar do mundo, Ah, se eu tenho adoro caráter. em outros lugares. Exato, posso ser também. exato. Não quer dizer que eu vou fazer algo. Quando eu quero fazer algo, então a questão que tu trouxe ali de muitas mulheres que desconfiam que têm insegurança. Quando eu quero fazer algo, eu faço na hora do almoço, né? Exato. E isso fala do meu caráter. Não fala se eu viajei ou não. Então, essa questão de desenvolvimento de apego, que pode ser seguro ou não, e quando esse apego não é seguro, é onde a pessoa tem as relações de dependência emocional, né? E quanto mais dependência emocional uma pessoa tem, mais suscetível à violência ela tá. Com certeza. Né? E eu vejo assim também, ó. Quando o marido não quer que a mulher viaje sozinha, aí sim que eu desconfio que o casamento não é lá grandes coisas. Porque o homem que confia na sua esposa e ela que confia, não há problema nenhum.
Nessas viagens, eu posso afirmar com toda a segurança e certeza que nessas viagens que eu fiz, eu comecei, acho que vai fazer 6 anos que eu comecei me considero uma viajante, eu não vi nenhuma mulher indo para fazer sacanagem em lugar nenhum. E uma das coisas também que me chama atenção, que para dona de casa, mãe, né, que tem toda a parte doméstica, é algo, às vezes, que elas falam, eu quero viajar para poder ter umas férias. Para poder, porque a pessoa, a mãe não tem férias, né, meninas? Necessário. Vocês sabem disso, né? Então, não vai ter. Eu lembro na minha primeira viagem, e olha que loucura, gente. Eu tava lá, a minha primeira alegria foi que eu sabia que eu não ia ter que voltar para casa, não ia ter louça para lavar. Olha com só. Tanta coisa para ver, para falar, mas no primeiro dia eu lembrei assim, nossa, eu posso explorar, eu estava caminhando nas ruas da Turquia, tenho hora para ir para o hotel, porque eu não tenho afazeres domésticos me esperando. Uhum. Então aquilo foi uma alegria para mim, porque às vezes a gente precisa. Claro. E vem à tona muito desse trabalho invisível que a mulher tem e que se sobrecarrega o tempo inteiro, porque uma mulher, quando ela está indo, né, por exemplo, está indo para o seu trabalho, ela está dirigindo, mas ela está pensando no trabalho da escola, no que tem que comprar no mercado, na janta do dia, né? Porque é isso que se espera dela, né? É isso que se espera isso dela. Que se espera de uma mãe. Uma rotina perfeita para todos os filhos, para o esposo, para a rotina familiar. E isso cansa e cansa muito. Isso toma muito da energia, né? Obviamente, a nossa mente, ela tem uma capacidade. E a gente ocupa como a gente quer e como a gente pode. Né? Então, isso que tu tá trazendo é muito importante, porque muitas vezes é um momento em que ali tu não precisa te preocupar com ninguém além de ti mesma. E esse é o momento que tu pode te apropriar, e esse é o momento que tu pode parar, repensar, refletir e muitas vezes fazer ajustes na tua rota. Sim, né? Eu achei um baita subtema. Mães tirando férias, viajando. Porque a gente precisa, assim, não é que tu vai deixar de ser mãe, eu continuo mãe, só que a minha filha está com o pai, eu continuo mãe, mas ela tá ali sendo bem cuidada pelos avós, mas eu vou agora pensar um pouco em mim. Quando a gente tá com os filhos, a gente faz isso que a Gisele falou, né, porque socialmente a gente é criada para ser mãe, que tá sempre pensando em tudo, a escola, ajudou nos temas, fez tal coisa, né, tudo pelos filhos em primeiro lugar, e a gente faz com gosto. Eu amo a maternidade, mas tem um outro tópico. Eu também amo ter os meus momentos. E não precisa ser longo, assim, vou tirar um mês de férias, não. Claro. Um final de semana. Às né? vezes um final de semana. Às vezes um final de semana, suficiente. tu reestrutura e tu morre de saudade, e tu volta, volta com outra. Que é outra exatamente o ponto que a Ari trouxe na relação também entre casais. Tem eu não sei como é que é o nome daquele seriado, acho que é Sex and the City. Tem uma personagem que ela tem 2 filhos. E ela viaja, me lembrei agora, assim, faz muitos anos que eu vi. E é esse ponto que ela falava, gente, eu preciso disso, eu amo meus filhos, ela fala nesse episódio, eu amo muito meus filhos, mas eu preciso disso, ela falava assim, sabe? Que ela viajou com as amigas, inclusive. Foi a viagem entre elas com as amigas, e aí ela deixou. Então, assim, isso é um tema muito importante, porque às vezes a gente tá cansada, estressada mentalmente, ou debilitada, ou as coisas não andam bem, e é só um time que a gente precisa para nós mesmos. E aí volta lá no início, para a gente poder se conhecer, se autoafirmar, expandir nossa consciência, ter segurança. Então, eu digo que a viagem, ela é um remédio que proporciona várias chaves para a gente poder depois organizar, né? Fica muito mais fácil quando a gente está com esse tempo só para nós e a gente consegue parar. Porque vocês, como atuam nessa área, pode dizer como que eu... Agora eu vou inverter aqui o papel, né? Vou buscar uma ajuda. E aí, como que eu vou fazer para poder me cuidar, sendo que eu tenho que cuidar do outro? Eu tenho que fazer tudo naquele momento. Que horas que eu vou fazer isso? Então, quando tu tá viajando, tu esquece a tua rotina. Mas é muito legal também trazer, assim... isso que tu está trazendo de ter um suporte, de ter um caminho profissional é extremamente importante. Porque muitas vezes até a mulher tomar
o seu passaporte para viajar, teve um processo muito longo. E existem técnicas, existem formas de fazer, de trabalhar essa segurança, porque muito do processo de dependência emocional vem da segurança, né? Vem do não consigo, do não posso, do não devo, né? Então, esse trabalho anterior, muitas vezes, ele é extremamente importante. Mas, sem dúvida, a exposição ao longo de uma viagem, né? Ou, às vezes, importante colocar, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de fazer uma viagem, né? Mas existem métodos também para se desenvolver isso de outras formas, né? Mas, obviamente, eu sou suspeita para falar, eu adoro este método da viagem, acho excelente. Mas eu pensei assim, tem pessoas que não vão conseguir sair daqui e pular para lá. Tem pessoas que não vão conseguir ir para o exterior. Vai ser gradativo. E vai depender muito da questão de personalidade. O que eu sei é que as agências agora que trabalham com marketing para viagem, elas não se focam só na questão de motivação. Eu posso querer muito viajar, mas elas se focam num estudo de personalidade. Talvez minha personalidade não esteja pronta. Então, o que eu faço, né? E eu penso que dizer o que fazer ou sugerir o que fazer também é importante, que é o que tu falou da exposição. Se eu tenho medo de aranha, eu não vou pegar e tocar na aranha, eu não vou matar a aranha. Eu vou fazer pequenas exposições aos poucos para chegar até lá. Então, existem viagens de um dia que tu faz no teu estado. Nossa Serra Gaúcha, que é maravilhosa. Então... Existe tu ir tomar um café numa cafeteria sozinha, tu ir no cinema sozinha. Pequenos passos que a gente começa a fazer para poder, né? Para chegar lá. Né? Então, tu não precisa começar lá, mas tu vai aqui, tu vai ali, tu vai lá, né? Quando eu trabalho com mulheres, eu costumo dizer, desde os 16 anos, eu vou sozinha no cinema. Eu vou em cafeteria sozinha. Eu comecei a viajar sozinha cedo. Por quê? Porque as pessoas não me acompanhavam no tanto que eu queria fazer isso. Entendeu? E tu não te limitava por causa do outro. Não me limitava por causa do outro. E é isso. A vida não é pra gente se limitar por causa de outra pessoa. A vida é pra gente ser a gente plena em toda a potencialidade. Vou dar um spoiler aqui. Eu tô indo para um destino agora em novembro, né? Eu já sei, mas não vou contar. Ele é um destino que ele é visto como destino para casal. E eu não tenho casal, sou sozinha. Então, só que é um destino lindo, é um destino que eu quero muito conhecer. E aí entra o que tu falou. Eu não vou me limitar de conhecer o meu sonho, o que eu quero conhecer, porque eu não tenho a outra parte. Seria perfeito. Não sou contra relacionamento, gente. Seria perfeito se eu tivesse o casal. Mas eu não tenho. Mas eu não vou deixar de ir. Vou realizar meu sonho. Tô indo para Maldivas. Ai, que delícia. Agora em novembro. E quando eu falo em Maldivas, o que se pensa? Casal? O que socialmente se vende, que é de casal, mas não precisa ser. Pode ser tu em conexão contigo, indo num destino maravilhoso, se conhecendo. E eu vou fazer um grupo de mulheres para Maldivas. Opa! 2025 nos aguarde. Então, é exatamente isso. É a gente poder ir voltando ali o que a Gi falou, os bastidores. A gente sabe que a pessoa que não está acostumada com isso, que é um passo muito importante, meu trabalho, vou falar um pouquinho do meu trabalho. Como entra a agência de viagens, no caso a InTravel, né? Eu lembro muito bem, não sei se a Gi vai lembrar, que quando eu conversei com ela a primeira vez, e ela foi para o México, uma das coisas que eu falei para ela foi o seguinte: Gi, se alguém lá no resort te oferecer translado, transfer, que eles são acostumados a fazer isso, ou a pessoa que trabalha no resort, eu te levo em tal lugar, te cobrando menos, não vai. Tu te lembra disso? Lembro. Não vai, que é furada, tá? Talvez a pessoa não esteja mal intencionada, talvez só queira realmente fazer isso, mas na dúvida, né, não vá. Então, hoje existe um bastidor que o nosso viajante, o nosso cliente, ele não sabe. Mas aí é que entra o meu papel, que é realmente, além dos lugares que eu conheço, eu não conheço o mundo todo, obviamente, mas os lugares que eu conheço ou que a gente tem treinamento e faz, a gente sabe dos possíveis riscos. Então, entra uma conversa com esse passageiro, que ele não vai conseguir encontrar, ele pode até botar lá no Google, não é a mesma coisa, gente. De tu ter alguém que foi, que está falando com propriedade. No caso do México, eu não fui, tá? Até uma coisa importante, não conheço Cancún, mas eu vendo bastante. Eu fui para outros destinos muito parecidos e é uma prática muito comum isso que eu falei para a Gi não fazer. Então, além disso, essa segurança que a agência traz, a nossa agência não vai só vender o pacote e tchau. Nos vemos na volta ou nem nos vemos mais. Nós vamos estar ali colocando para o nosso passageiro aquilo que é legal e aquilo que não é legal. E isso é uma marca registrada, inclusive minha. Às vezes as pessoas falam assim, Ari, tu
Tu poderia só focar na parte boa. Já tive essa crítica de pessoas mais próximas, né? Porque daqui a pouco tu pode perder uma venda por falar isso, a pessoa pode se desinteressar. Eu digo, não. Eu preciso alinhar as expectativas do meu cliente. É confiança, né? Exato. Porque se tu olhar uma foto hoje trabalhada na internet de um lugar, tu vai chegar lá com aquela expectativa alta e não é tudo aquilo. Então, eu prefiro que o meu passageiro ele vá pro destino com a expectativa dele alinhada, sabendo o que tem de bom e o que tem de não tão bom, vamos colocar assim, no destino. Então, isso traz, na hora que a pessoa está na dúvida se vai ou não, traz mais segurança até para tomar a decisão de ir. Né? Não, e até assim, ó, pensando num processo que essa mulher passa, né? A gente se desenvolve desde a infância, eu sempre digo que é um balanço entre apego e limite. Isso é o ideal para o desenvolvimento de uma criança, né? E que a gente chega até a fase adulta com esse equilíbrio muito bem posto, né? Entre o apego e o limite. E quando isso se quebra, muitas vezes se causa essa falta, né? Que é o que a gente tem de confiar na gente e muitas vezes nos outros, né? Quando tu vai e tu dá para esse viajante essa confiança, muitas vezes, que é necessário para que ela dê esse primeiro passo, não pode quebrar ela no primeiro dia, né, Ari? Tem que continuar garantindo isso. E isso é muito legal, porque vai fazer com que essa mulher ela continue desenvolvendo bem esse processo dela e que, com certeza, ela volte a ser tua cliente aí por um bom tempo, né? Mas é importante a gente entender que nem todo lugar vai ser desta forma, né? Então, viajar sozinha é ótimo, viajar sozinha é maravilhoso, mas a gente precisa, obviamente, tomar as decisões. E aí é uma coisa legal do processo de desenvolvimento da mulher, que é a tomada de decisão, porque existem mulheres que chegam em consultório que têm uma extrema dificuldade de tomar decisões sozinhas, elas não conseguem. Elas não conseguem decidir o restaurante que vão jantar, elas não conseguem dar um passo sozinhas, porque ao longo dos relacionamentos que tiveram, muitas vezes, pela dinâmica, pela rotina ou pela característica do parceiro, isso foi tomado dela, né? Então, este fazer desta forma é extremamente importante. É que é social, né? A gente fala tanto de mulher, as mulheres aprendem que elas têm que ceder. Se eu sou boa, eu tô cedendo. Se eu sou boa, eu tô fazendo pelo outro. Se eu sou boa, eu sou maravilhosa e eu cedo o que eu quero. Ai, que comportada que eu sou, então eu tenho alguém do meu lado. E não é isso, né? Eu ouso dizer, assim, que viajar é terapêutico. Com certeza. É terapêutico porque tu vai descobrir muita coisa de ti estando em grupo, ou estando sozinha, ou estando com uma amiga, né? Assim, claro que vai na contramão, mas eu tenho amigas que têm maridos maravilhosos e viajam sozinhas. E uma delas viajou comigo para a Europa alguns anos atrás, logo depois que eu tinha me separado, e foi muito interessante, porque lá fora também tem preconceito. Nós fomos para o leste europeu e a gente estava em Budapeste, num barco, num passeio de barco, e todo mundo, as namoradas, tu não pode ver mulheres amigas também. Não, a gente é amiga e tá tudo bem. Não somos um casal. E estaria tudo bem ser um casal também, mas o que se espera é isso. Tu tá viajando, casal. É mundial, claro, né? Claro que não é amiga, é muito geral, né? E isso virou uma piada interna nossa, porque a gente fala assim, poxa, ela é super independente, né? Eu sou super independente, ela tem um marido maravilhoso, que apoia ela, que também viaja sozinho, né? É um casal que um viaja, o outro viaja, porque tem confiança. É a relação saudável. Tem confiança ali, e é lindo isso, porque isso existe. Né? Não é meio fora da curva, não é o comum, mas existe, né? E assim, ela volta e volta com saudade. Foi muito interessante essa viagem que nós fizemos, porque pós ela, eles começaram a viajar muito mais juntos, sabe? Então, assim, sempre é um período de descoberta. Não é para ser um período ruim. E a gente precisa dos momentos com a gente, que é uma das coisas que tu estava trazendo antes, que eu vejo assim, nós somos múltiplos. E na nossa vida, pra gente ser saudável, a gente desempenha diversos papéis. E tem coisas que pra gente ter saúde mental, a gente precisa fazer sozinho pela gente, né? Então, assim, ser mãe é maravilhoso pra mim, que sou mãe e adoro ser mãe. Mas existe a Daniela também ali, que é mulher, que é pessoa, que é amiga. Que é sonhadora. Exato. E uma coisa que eu vou te perguntar, assim, creio que já sabendo a resposta, e querendo muito ouvir, né, de ti, tu falar isso, tem diferença entre viagens
só de homens, viagens só de mulheres, viagens mistas, viagens onde tu vai viajar com alguém, um casal, e tu viajar só com uma amiga. Com amigas, desculpa. Sim. Minha primeira viagem, a gente fez. Eu fui com um grupo de mais ou menos uns 30 e poucos. Eu não tinha nem agência ainda. E tinha muito casal. Então a gente vê que se formam as tribos, né? No meio da viagem. Então, casal com casal, solteira com solteira, homem solteiro com solteiro, porque era um grupo misto. Não foi um grupo de mulheres. Só que existe o fora da curva. Aonde eu fui me identificar mais? Nos casais. Olha. Quem me acolheu? Os casais. Eu e minha amiga. Nós até falávamos, porque eu tenho uma foto na frente na Grécia, que era Turquia e Grécia, e aí são todos casais e eu e minha amiga. Então, é muito difícil falar que pode ser que exista um preconceito, porque esses casais nos acolheram. Então, as mulheres eram bem resolvidas, vocês olham, porque quando a mulher não é bem resolvida, ela não vai querer acolher no seu ambiente uma mulher solteira. Mas essa é a premissa mais importante que eu sempre comento com a Daniela. Exato. Uma mulher bem resolvida, ela é capaz sim de ajudar a outra mulher e de apoiar a outra mulher. Uma mulher que não tem confiança em si, ela normalmente é o que a gente estava falando aqui no nosso bate-papo, aquela pessoa que vai apontar e que vai Ela critica, né? Ela fala mal, ela fala dos hábitos, dos costumes que talvez até ela tenha vontade de fazer. Então, até foi um comentário que a minha amiga fez. Ela, Ari, como é que pode? Porque quem nos convidava para jantar, quem nos convidava para fazer as coisas nos nossos horários livres, eram os casais. Nos mandavam mensagem: o que vocês vão fazer, meninas? A gente tá indo em tal lugar, querem ir junto? Não eram as mulheres que estavam sozinhas, solteiras. Claro que com a minha idade, com a idade dela, que regula com a minha, a gente né, ela casada sem o marido, eu já passei por um relacionamento, e a gente se via muito não como casal presente, mas com comportamentos de pessoas casadas. Talvez seja por isso que a identificação foi pro lado do casal. Mas respondendo a tua pergunta, normalmente a mulher sozinha, ela foca no autoconhecimento dela, em poder tirar o maior proveito do destino, as diferenças, né? O maior proveito do destino. E uma coisa assim que aconteceu comigo, quando eu era casada, e aí seria um assunto para outro podcast, mas enfim, eu deixava muito ele tomar as decisões por mim. Né? E às vezes eu queria tomar decisão, mas para não parecer que eu queria tomar decisão, eu deixava. Então eu não sabia da minha capacidade. Isso é muito importante. Então, no momento que eu descobri que eu era capaz de tomar as minhas próprias decisões, mesmo que não existe certo ou errado, porque algumas decisões a gente também não acerta, mas enfim. Foi algo que me engrandeceu muito como pessoa. Então, uma das coisas que eu vejo da mulher quando viaja sozinha, sabe, eu não sei, vamos fazer uma analogia aqui, criança, quando consegue fazer algo sem os pais, sabe aquela felicidade que você, mamãe, olha isso aqui. Consegui sozinho, aquela vibração. Era assim que eu estava me sentindo. Empoderada. Eu não acreditava. Digo, nossa, eu consegui pedir uma comida, mesmo sem saber falar a língua. É exatamente o que eu vinha falando das decisões. Ao longo do tempo, a mulher vai deixando de tomar as decisões. E é importante dizer que a gente pergunta muitas vezes e a mulher não sabe se olhar a linha do tempo dela. Quando foi que ela parou de fazer escolhas? Inconsciente. Quando foi que ela parou de dizer o que gostava e escolher o que gostava? E quando foi que ela começou a abrir mão dela mesma? Mas o que tu está trazendo é extremamente importante. É inconsciente, porque tu não é uma coisa que tu faz com consciência. E eu lembrando agora né, das coisas, que a primeira foi que eu não tinha louça para lavar, depois eu digo, nossa, eu sou capaz. Que daí me veio na cabeça também uma coisa muito importante, que não desfazendo do que eu tive, da minha história, obviamente, mas que muitas vezes eu me contentava com pouco. E que eu poderia muito mais. E eu não sabia disto. Que eu me contentava com pouco. E tu já escutou isso das tuas viajantes em algum momento, ao longo no retorno das viagens, depois das reflexões? Então, eu sempre, quando eu
costumo ligar, perguntar como é que foi a viagem e tudo mais. Eu não escuto, porque não é uma coisa, como eu disse, não é uma coisa consciente. Tu vai aos pouquinhos caindo a ficha de algumas coisas, mas eu vejo uma pessoa diferente de quando sentou comigo para comprar a viagem e de uma pessoa diferente quando volta e eu vou conversar. Hoje, posso dizer que 90% dos meus clientes são meus amigos pessoais. De perguntar, de conversar fora aquela situação daquela viagem. De ter outros assuntos. Então, eu tenho essa continuação com 90%, 10% acabam né, se perdendo, mas 90% hoje dos meus passageiros eu tenho, e eu vejo e eu penso, nossa, é outra mulher. Tu vê que tá mais espontânea, tá mais segura, e até na hora de comprar a segunda viagem, não chega então, eles tão... voltam a comprar. Com certeza. Mas é porque a pessoa desenvolveu o repertório, tu entende? Quando tu faz uma coisa uma vez, tu tem condições de repetir outra vez e repetir outra vez. E isso é maravilhoso. E isso vem de tu tentar. Então, assim, não pode dar um grande passo de ir pra fora, pro exterior. Faz aqui uma viagem. Porque isso que tu falou, esse sentimento de quando a gente consegue algo pela gente. Eu vivi na minha primeira viagem. Eu vivi na primeira vez que eu fui no cinema sozinha. Ai, então tu sabe como Nossa, é que é. eu consegui, eu fiz... E aí, o que acontece? É de dentro pra fora, Se eu né? posso sozinha, eu não fico esperando o outro me convidar. Eu não fico esperando alguém. Eu crio a minha oportunidade. Eu crio a minha realidade. Tu é protagonista da Eu tua sou história. protagonista da minha vida. E é para todos nós sermos protagonistas e autores da nossa vida. E quão importante é esse processo na formação do indivíduo. Né? Então, esse é um ponto também importante para todas nós mulheres que somos mães, estimularmos no dia a dia das nossas filhas, dos nossos filhos, esses passos que eles dão e que não necessariamente nos envolve, né? Eu vejo muitas mães que às vezes chegam em consultório com essa dificuldade. Como é que eu vou libertar, né? Como é que eu vou deixar ir? Como é que eu vou permitir? Isso não é seguro. Mas aquela premissa de criamos os filhos para o mundo, ela é verdadeira no sentido de que criamos os filhos dando-lhes o maior número de experiências possíveis. Então, pensem sempre que todas as inseguranças desse adulto, elas foram desenvolvidas ao longo do tempo e que a gente tem uma responsabilidade muito grande em permitir que essas crianças elas tenham cada vez mais experiências. Então, assim, nós mulheres aqui formando outras mulheres e outros homens para o futuro, também temos esse ponto de atenção ali que deve estar sempre... Mas para isso a gente tem que estar bem primeiro. Exato. Como é que eu vou... Com Eu vou dar um certeza. exemplo agora, Com certeza. intercâmbio. Né? Eu sou uma mãe que eu quero muito que a minha filha faça intercâmbio, mas eu me preocupo na hora de fazer o intercâmbio. A minha filha tem 15 anos. E vai ficar na casa de uma pessoa e tal. Por que eu tenho essa preocupação? Como mãe, obviamente, todo mundo teria, né? Claro, pela questão mas de algo segurança. e por que outras mães já, quando buscam, minha filha quer fazer intercâmbio, ela vai e deu. Tem uma tomada de decisão maior. Porque isso vem lá de trás, pela minha experiência. Né? É a tua história, a tua trajetória, a tua bagagem que vai te levar a esse processo de decisão. Mas aí acontecem, né, as quebras de ciclos. Claro, toda essa tua influência de tu chegar nesse estado, de conseguir viajar sozinha, ele teve alguma influência de terapia psicológica? Nossa, era uma das coisas que eu ia iniciar hoje, e acabei esquecendo, foi até ótimo tu perguntar. Quando eu me separei do pai da minha filha, eu comecei a fazer um tratamento psicológico, para poder entender algumas coisas, né? E uma das vezes que eu fui nesse tratamento, eu lembro que a psicóloga uma vez falou para mim assim, por que tu não vai vai viajar, né? Em algum momento do tratamento, não me falou para ir para outro país, né? Mas tipo assim, como tu falou, vai dar uma viajada, eu estava realmente num momento muito carregado, digamos assim. Só que naquele momento, a gente entra no início, né? Eu não era uma coisa que eu tinha consciência que eu poderia fazer e tudo mais. Só que ela plantou a sementinha. A sementinha foi plantada lá atrás. E depois que eu saí do meu trabalho, aquela sementinha brotou lá dentro. Eu digo, eu acho que é isso que eu estou precisando. É dar uma viajada, é poder dar um tempo para mim mesma, né? Sair dessa minha rotina, sair do ambiente que eu estou neste momento. E aí sim, posso te dizer que foi uma sementinha plantada. Não foi algo assim, tu vai fazer.
Foi uma sugestão, e aí demorou um pouco ainda, tá? Porque isso demorou, acho que 1 ano depois que eu fui. Porque até viajava, né? Com os filhos pra praia, aquela coisa de praia, vai pra praia com a filharada toda, cachorro, gato, papagaio, né? E continuava ainda com todas com toda a parte de mãe, de tomada de decisão de dona de casa. Então, eu acho que eu fui sim influenciada nesta época, mas foi algo também que hoje, parando para analisar, que eu vou me lembrar. Quando para analisar onde tudo começou, sabe aquela análise que tu começa a fazer? Que daí que eu lembro que houve essa situação, sim, quando eu fazia terapia. E para poder me libertar daquela situação, daquele relacionamento que eu acabava voltando, né? Me separei 3 vezes e voltava. Que tá muito relacionado à dependência emocional, né? Muito. Então, vocês imaginem a minha vibração, e eu lembro como se fosse hoje, eu lá no país, eu dava risada sozinha, gente. Ai, que maravilha. Eu digo, gente, eu consigo... Eu falando comigo mesmo, parecia uma louca, mas tudo bem. Eu consigo, meu Deus do céu, eu consegui, eu tô aqui, eu tô num lugar totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, sem ter o apoio, né, digamos assim, masculino. Sem precisar, tu não precisava. Sem precisar. Né? Obviamente que na época que eu fui, eu não tinha agência, mas eu contratei uma agência na época. Né? Fui com os mesmos moldes do que hoje a gente trabalha, com guia... lá, tudo mais. E isso que é importante, né? Porque a gente sempre fala que a gente vai expandir o quanto a nossa cognição permite. Sim. Muitas vezes, como tu disse, tu não conseguiu enxergar isso, porque o teu repertório, a tua cognição, ela estava voltada, né, para um sistema que era diferente. Então, muitas vezes o trabalho é justamente esse, né? Aumentar repertório, aumentar experiência, segurança, autoconhecimento. E de forma tranquila, muitas vezes a passos menores, a passos maiores, né, dependendo de quanto que é possível com cada pessoa, cada um responde diferente, mas é importante expandir a forma com que cada um vê o mundo, a forma com que a gente interpreta o que o mundo apresenta. E saber respeitar a visão do outro. Porque ali tu vai ter oportunidade de se relacionar com outras mulheres com visões totalmente diferentes da tua. Então, a empatia, isso é uma coisa também que para mim é um grande benefício de quem viaja, porque tu vai te colocar no lugar do outro, principalmente não só de quem está viajando contigo, mas de quem está naquele momento vivendo na região que tu estás visitando. Então, isso é uma coisa muito boa na minha visão, porque por mais que a gente fale de ter empatia pelo próximo, é diferente de tu viver ela na pele. É que tu só constrói na relação, empatia tu não constrói sozinho. A gente até nasce biologicamente, filogenicamente, com a possibilidade de ser empático. Mas tu vai aprender a ter empatia nas relações, naquilo que tu vivencia, naquilo que tu troca, vendo o diferente, vendo o igual, sabendo o que tu gosta, o que tu não gosta, né? Aprendendo a respeitar os outros. E isso vem desde a infância. Mas eu também penso, e te fiz essa pergunta da terapia, porque eu penso que quando a pessoa não consegue algo, ou seja, viajar sozinha, estar sozinha, é um sinal de que a pessoa precisa de uma terapia e talvez sozinha ela não consiga chegar neste ponto. Né? Porque quando tu passa por um processo terapêutico com um psicólogo, o que acontece é essa pessoa te mostrar novas possibilidades de ver uma mesma coisa que tu está vivenciando, que talvez sozinho tu não consiga visualizar. E tem uma frase que eu gosto muito: quando tu consegue visualizar, então é possível. Se tu consegue ver, é possível realizar. Né? Nós vamos ter várias personalidades que dizem isso. Henry Ford diz isso, né? Eu posso sonhar, eu posso ver, eu posso fazer. O Walt Disney também, maravilhoso. O ponto é como fazer ver. Esse caminho é longo. E isso que a Dani falou da empatia, né? E trazendo um pouquinho mais de informação. Existem, sim, estudos que mostram que pessoas empáticas têm maiores níveis de ocitocina. Isso hoje é estudo, isso hoje é ciência. Então, muitas vezes, até como tu falou, né, de conhecer outras mulheres, se aproximar de verdade nesses momentos de vulnerabilidade, onde estão todas abertas, é também entender que, às vezes, essa não vai ser uma característica que a gente vai encontrar ali. E tá tudo bem, porque
de fato, tem pessoas que geneticamente são mais dispostas, mais propensas ou não a isso, né? Mas é maravilhoso, assim, poder se abrir, poder ter esta possibilidade de enxergar mulheres que são tão diferentes. Aí vou usar um exemplo do nosso grupo de mulheres, né? Viajamos somente entre mulheres, né? E foi maravilhoso porque eram completamente diferentes as personalidades, né? Perfil diferente, né? Muito diferente. E a troca, né? Trocar é Muita maravilhoso. Complemento. E, infelizmente, o nosso tempo tá acabando, Ari. Porque a gente poderia ficar horas e horas conversando aqui contigo. Tu quer deixar algum recado, falar alguma coisa assim para as pessoas que ainda não tiveram essa experiência de viajar sozinhas? Gostaria. Bom, é aqui, né? Pode ser. Primeiro, eu quero dizer para você, mulher, que tá com que pensa, mas ainda não tá decidida, tome a decisão de vir conversar comigo, para que a gente possa chegar, né? Para que eu possa te ajudar, te incentivar a fazer a tua primeira viagem, ou quem já é viajante, fazer a outra viagem com tranquilidade e segurança, que eu acho que esse é o principal. Tendo tranquilidade e segurança, fica mais fácil de tomar a decisão. E convidar aí a todas as mulheres a ter essa experiência, porque eu acredito que quando vai, só vai. Ninguém retrocede. E agradecer vocês aqui pela oportunidade, obviamente, né? A gente te agradece, assim, ao prazer de te ter aqui colaborando com a gente, falando desse universo feminino de viagens, né? Sendo um suporte. Nós vamos deixar todos os contatos também aqui no podcast da tua agência, né? E os nossos contatos, pedir para o pessoal seguir a gente e vir ver os próximos podcasts. E encerrar dizendo algo que, se tu vê a possibilidade, então tu é capaz de construir essa possibilidade. Bora viajar, bora se autoconhecer e bora ser cada vez melhor consigo mesmo. É isso aí, Ari. Obrigada pela tua Obrigada, presença. Obrigado pela expansão que tu tem feito com todas essas mulheres. Eu vivi na prática muitos desses processos contigo. Tô te esperando para Maldivas, hein, ano que vem. Ó. Então, obrigada e vamos lá, vamos fazer acontecer. E, de fato, quando a gente vê, a gente é capaz. Isso aí.